Olá, minha gente querida! Eu sou Alexandre Jopper. Estamos dando início à aula de número 22 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal e hoje nos ocuparemos do chamado conflito aparente de normas penais. Nós vimos lá, quando do estudo da tipicidade, que ela se completa com o perfeito enquadramento, com a perfeita correspondência entre o fato praticado e algum tipo penal incriminador. Ocorre que é possível, e não raro acontece, de um determinado fato encontrar aparentemente adequação ou correspondência a dois ou mais tipos penais de forma concomitante. Ou seja, dois ou mais tipos penais aparentemente parecem regular aquele fato. É o que chamamos de conflito aparente de normas. Tome-se, por exemplo, a conduta de uma mãe que, sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho logo após o parto. Pois bem, salta aos olhos que esse episódio encontra perfeita adequação frente ao artigo 123 do Código Penal, que trata do infanticídio, que assim descreve a conduta: matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Agora, conquanto você tenha inequívoca adequação desse episódio à norma constante do artigo 123, não há como negar que, neste exemplo, aquela mãe matou alguém. Ou seja, aquele episódio também encontra hipotética adequação frente à norma do artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio. E agora, vamos aplicar as duas normas penais? Evidentemente que não. Porque se assim o fizéssemos, estaríamos patrocinando indesejável e insuportável bis in idem. Nós temos que eleger, dentre aquelas duas normas penais incriminadoras, qual a que melhor se adequa à tipicidade daquele episódio. E, para tanto, nós temos princípios que serão estudados neste encontro, que irão auxiliá-lo a resolver todo e qualquer conflito aparente de normas penais. Agora, providência preliminar sobre o tema. Que você tenha em mente que, para se falar em conflito aparente de normas penais, essas duas ou mais normas que aparentemente regulam o mesmo episódio, elas estejam vigentes de forma concomitante quando da prática daquele fato. Elas devem estar, portanto, em vigor de forma simultânea. E por que eu fiz essa observação? Porque se essas normas aparentemente reguladoras do mesmo fato, elas se sucedem no tempo, você não estará diante de um conflito aparente de normas, mas sim de um autêntico conflito intertemporal de leis penais, solucionável por aqueles princípios já exaustivamente estudados no curso de retroatividade da lei posterior mais benéfica e de irretroatividade da lei posterior mais severa. De outro giro, você só falará em conflito aparente de normas quando a incidência de mais de um tipo penal incriminador para aquele episódio for meramente aparente. E aí você elegerá apenas um deles para incidir naquela hipótese concreta, a fim de evitar o bis in idem. Não há que confundir essa situação com o chamado concurso formal de crimes, em que o indivíduo, mediante um único comportamento, ele viola mais de uma vez o mesmo tipo penal ou ele viola
dois ou mais tipos penais distintos. Então, vejamos a situação de um indivíduo que, querendo matar dois desafetos, mas econômico que é, quer utilizar apenas uma bala. Então, com desígnios autônomos de matar ambos, ele coloca as vítimas juntas e dispara uma única vez, tendo o tiro transfixado os corpos de ambas as vítimas que vêm a falecer. Neste caso, não há conflito aparente de normas penais. Do contrário, há concurso concreto da mesma norma penal, artigo 121, por duas vezes. De sorte que aquele atirador iria responder por 2 crimes de homicídio em concurso formal imperfeito, na forma do artigo 70, parte final do Código Penal. O mesmo se diga quando o indivíduo, mediante um único comportamento, viola concretamente 2 ou mais tipos penais. Também hipótese de concurso formal. Então, é o exemplo daquele indivíduo que ataca uma mulher com um dúplice objetivo: estuprá-la e transmitir moléstia venérea. Diante desses desígnios autônomos, desse dúplice objetivo, mediante um único comportamento, ele violou concretamente 2 tipos penais. De sorte que irá responder pelo delito de estupro do artigo 213 e pelo crime de perigo de contágio venéreo, constante do artigo 130 do Código Penal, em concurso formal imperfeito, também na forma do artigo 70, parte final de nosso Estatuto Repressor. Neste caso, também não há que se falar em conflito aparente de normas, porque as duas normas irão incidir. Quando há conflito aparente de normas legítimo, você terá que escolher aí sim qual dentre aqueles tipos penais melhor se adequa, de forma mais ideal se adequa àquele caso, e elegê-lo a fim de evitar, então, o bis in idem. E, para tanto, você precisa de princípios. E 4 são os princípios declinados pela doutrina que solucionam um conflito aparente de normas penais. O primeiro e principal princípio é o princípio da especialidade. Aliás, é bom ter em mente que 90% das hipóteses concretas de conflito aparente de normas penais é solucionável por este primeiro princípio. Princípio pelo qual a norma especial, a norma mais específica, a norma que mais particulariza aquele episódio concreto, ela prevalece sobre a norma típica genérica. Então, é uma relação de especial que se sobrepõe ao geral. A norma mais particular prevalece sobre a norma mais genérica. Quando você pode dizer, Alexandre, que um tipo penal incriminador é especial em relação ao outro, assim considerado genérico? O tipo será considerado especial quando contiver todos os elementos do tipo tido como geral, somado a alguns chamados particularizantes, especiais, que mais se adequam de forma precisa àquele episódio. Lembram do exemplo da mãe que mata o filho durante o estado puerperal, logo após o parto? Pois bem, essa conduta se adequa, como vimos, hipoteticamente, tanto ao crime de homicídio, artigo 121, como ao crime de infanticídio, do artigo 123. Ocorre que, se você analisar bem as duas descrições típicas, você perceberá prima facie que o infanticídio nada mais é do que um homicídio cometido em uma situação
especial. É a morte de alguém perpetrada pela própria mãe, que está sob influência do estado puerperal, logo após o parto, e a vítima é o próprio filho. Então você percebe que o artigo 123, que trata do infanticídio, contém todos os elementos típicos do artigo 121, mais alguns tidos como particularizantes e que melhor se adequam àquele caso fornecido no exemplo. Ou seja, em relação à mãe que mata o próprio filho sob influência do estado puerperal logo após o parto, o artigo 123 é especial, é mais específico se comparado com o artigo 121, tido neste caso como genérico. E por essa razão, deve o primeiro prevalecer naquela hipótese. Querem ver outro exemplo? Pois bem, um sujeito adentra num estabelecimento empresarial, anuncia o assalto de arma em punho, há uma certa reação do proprietário daquele estabelecimento e, diante daquela reação, o assaltante dispara a arma que portava e mata o proprietário do estabelecimento a fim de subtrair o dinheiro que se encontrava no caixa registrador. Ora, esse fato encontra tipicidade onde? Se você analisar o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, você vai perceber que, hipoteticamente, este episódio encontra a adequação típica frente ao homicídio qualificado pela conexão teleológica. Ou seja, o homicídio é qualificado quando cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E no exemplo fornecido, inequivocamente, aquele assaltante matou a vítima para assegurar a execução daquele roubo. Pois bem, mas neste caso, especificamente neste caso, há uma norma constante lá no artigo 157, parágrafo 3º, parte final, que trata do chamado crime de latrocínio, em que a morte se dá por ocasião de um roubo. Você vai aplicar qual dentre essas normas? As duas, aparentemente, regulam o episódio. Mas pelo princípio da especialidade, você logo concluirá que neste exemplo, o tipo penal incriminador a incidir será o do artigo 157, parágrafo 3º, parte final do Código Penal, que versa sobre o latrocínio. E por que digo isso? Porque este dispositivo é mais particularizante do que o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Ah, Alexandre, como você chegou a essa conclusão? Porque aquele artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, trata de qualquer homicídio que seja praticado para assegurar, por exemplo, a execução de qualquer crime, para assegurar a execução de um estelionato, para assegurar a execução de uma receptação, para assegurar um crime de falsidade ideológica, para assegurar um crime de lavagem de dinheiro. Enfim, já no artigo 157, parágrafo 3º, parte final, nós temos a previsão típica particular de uma morte decorrente da violência inerente ao crime de roubo. Então, diante do princípio de que o especial prevalece sobre o geral, você aplica o tipo referente ao latrocínio, ficando o crime de homicídio qualificado pela conexão teleológica relegado
a outros homicídios cometidos para assegurar a execução de outros crimes que não o roubo. O segundo princípio apontado pela doutrina diz respeito ao princípio da subsidiariedade. Por intermédio dele, determinada categoria de leis penais tem sua aplicabilidade condicionada à inexistência de uma norma primária de maior gravidade incidente àquele caso. Ou seja, ao contrário do princípio da especialidade, em que há uma relação de especial e geral entre as leis em conflito, aqui há uma relação de menor e maior gravidade entre os tipos penais conflitantes. De modo que o tipo de maior gravidade, tido como principal, ele prevalece sobre o tipo penal de menor gravidade, tido como subsidiário. E essa norma de menor gravidade é tida, na visão genial de Nelson Hungria, como um autêntico soldado de reserva. E por que soldado de reserva? Porque ela só irá bater continência e incidir caso não exista uma norma de maior gravidade, de patente superior, incidente àquela hipótese. Porque se você analisar bem o princípio da subsidiariedade, você logo perceberá que a norma dita subsidiária, ela se encontra contida na norma de maior gravidade tida como principal. E essa relação de subsidiariedade, ela possui duas ordens, duas espécies. Você pode ter uma subsidiariedade expressa, confessada no próprio tipo, ou ela pode se apresentar como uma subsidiariedade tácita. Pois bem, vejamos a primeira. A subsidiariedade expressa é, intuitivamente, aquela em que a própria norma subsidiária se autodeclara nessa condição. Um exemplo de almanaque dessa situação diz respeito ao crime de perigo de vida, constante do artigo 132 do Código Penal. O artigo 132 diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Percebam vocês que o próprio artigo 132 está se adiantando, passando um recado. Olha, eu só vou incidir se na hipótese concreta o fato cometido não constituir fato de maior gravidade. Não encontrar correspondência típica em uma norma de maior gravidade, como é o caso de uma tentativa de homicídio, em caso do indivíduo atuar com dolo de dano à vida alheia. Então, essa é uma situação de subsidiariedade expressa, confessa. Agora, na maioria das vezes, essa subsidiariedade era tácita. A lei não a confessa, mas você consegue logo extrair o caráter subsidiário de uma norma em detrimento à outra. Seja porque ela é de menor gravidade, seja porque ela está, a bem da verdade, contida na norma principal. Veja o exemplo do crime de ameaça, constante do artigo 147 do Código Penal. Diz o artigo: ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico a causar-lhe mal injusto e grave. Pois bem, o indivíduo, mediante grave ameaça, proíbe um desafeto a passar por determinada rua. Perceba que ele, ao cometer tal conduta, ameaçou alguém. Ó, se você passar nessa rua aqui, eu te mato. Você encontra, aparentemente, a adequação típica no artigo 147. Ocorre que, como essa grave ameaça se deu para que a vítima deixasse de fazer algo permitido em lei, esse fato também encontra correspondência no artigo 146 do Código Penal, que trata do constrangimento ilegal, que tem uma pena maior que aquela reservada para ameaça.
E diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido a qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, você percebe que o artigo 147 é de menor gravidade que o artigo 146 e está embutido no artigo 146. O artigo 147, que trata do crime de ameaça, é subsidiário em relação ao crime de constrangimento ilegal previsto no artigo antecedente, no caso 146. Agora, vejam outro exemplo. O sujeito de arma em punho mediante grave ameaça anuncia o assalto e determina que a vítima lhe entregue a carteira ou o celular. E a vítima, diante daquela grave ameaça, entrega o celular ou a carteira, ou ambos. Esse fato encontra perfeita correspondência com a norma constante do artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, e mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Agora eu pergunto a você. Na medida em que você, mediante grave ameaça, constrange a vítima a entregar a carteira, constrange a vítima a entregar o celular, em tese, também não há adequação típica desse fato ao crime de constrangimento ilegal, lá do artigo 146? Hipoteticamente há. Há também correspondência típica. Só que, evidentemente, você não vai aplicar ambas, sob pena de bis in idem. Há uma relação de subsidiariedade? Há. O artigo 146, naquela hipótese, é subsidiário em relação ao crime de roubo do artigo 157. Ele está contido no artigo 157, que, por sua vez, é de maior gravidade se comparado às penas reservadas no artigo 146 do Código Penal. Vejam que interessante. Neste caso, prevaleceria a norma de maior gravidade, em homenagem ao princípio aqui estudado, e o sujeito responderia por roubo. E o constrangimento ilegal acaba virando um exemplo bem interessante, porque ele funciona como norma principal em detrimento à ameaça, que é, em relação a ele, subsidiária, e em relação ao roubo, o constrangimento ilegal é subsidiário em relação ao artigo 157, que é, no caso, em relação ao artigo 146, norma principal e, portanto, prevalecente. E digo mais, também há subsidiariedade quando a norma subsidiária funcionar como qualificadora ou causa de aumento de pena de uma norma de maior gravidade. Como é o caso do crime de dano, do artigo 163, que é subsidiário e deve ser subjugado no caso do furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Constante do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Já que o dano, na hipótese, funciona como qualificadora do crime de furto na forma do exemplo fornecido. Ah, mas Alexandre, todos esses exemplos em que você está aplicando o princípio da subsidiariedade, na verdade, não poderiam ser também solucionados pelo princípio da especialidade? Você tem absoluta pertinência nessa dúvida, porque grande parte da doutrina, inclusive, questiona a utilidade do princípio da subsidiariedade em matéria de conflito aparente de normas penais. E por que da crítica? Porque argumentam que todas as situações solucionáveis pelo dito princípio da subsidiariedade já poderiam, com idêntica solução, serem equacionadas pelo princípio da especialidade.
O roubo é especial em relação ao constrangimento legal, o constrangimento legal é especial em relação à ameaça, a tentativa de homicídio é especial em relação ao perigo de vida. Então, fica aqui o registro da crítica sobre a necessidade desse segundo princípio atinente à matéria aqui estudada. O terceiro princípio diz respeito ao princípio da consunção. E essa relação consuntiva, chamada também de relação de absorção, ela ocorre toda vez que um fato definido por alguma norma penal incriminadora for um meio necessário ou usual de preparação ou execução de outro crime, ou quando funcionar como uma conduta anterior ou posterior praticada com a mesma finalidade atinente ao crime absorvente. Em outras palavras, aqui não há uma relação, quando se recorre ao princípio da consunção, de especialidade e generalidade, nem de maior ou menor gravidade. Aqui a relação consuntiva, ela se relaciona a uma relação predominantemente de meio e fim. De maneira que o crime meio é absorvido pelo crime fim. E essa aplicabilidade do princípio da consunção, ela é identificável em 4 situações fundamentais. A primeira diz respeito ao crime progressivo. Quando ocorre crime progressivo? Quando um sujeito comete um injusto penal que é um meio necessário à execução de outro crime. E justamente por constituir um meio necessário, é absorvido pelo crime fim. Quem mata alguém, quem comete um crime de homicídio, antes de cometê-lo, lesiona a vítima. Se você dispara com vontade de matar alguém e a vítima é colhida pelos disparos e vem a falecer, antes de falecer, ela sofre uma lesão corporal. O que você conclui? Típico caso de crime progressivo. Por quê? Para se atingir o artigo 121, o artigo 129 é um meio necessário. Para se chegar ao homicídio, se passa necessariamente pela lesão corporal. E por essa razão, diante de um crime progressivo, o delito meio necessário a alcançar o crime fim é pelo último absorvido. O homicídio absorve a precedente lesão corporal. Outro exemplo de aplicação de consunção diz respeito à chamada progressão criminosa. Quando que ela ocorre? Quando o indivíduo inicialmente tem a intenção de praticar determinado crime e, naquele contexto, resolve praticar um crime de maior gravidade contra a mesma vítima ou contra o mesmo objeto jurídico. Essa é a chamada progressão criminosa. Então, eu inicialmente quero lesionar um desafeto e dou-lhe um poderoso soco no nariz. Só que imediatamente após agredi-lo, eu penso bem e falo, por que não terminar o serviço, entre aspas? E saco de um punhal e apunhalo até a morte aquele meu desafeto. Neste caso, o homicídio irá absorver o inicial crime de lesão corporal. Embora crime progressivo e progressão criminosa demandem a mesma solução, ou seja, o sujeito responderá pelo segundo crime,
que absorverá o primeiro. Crime progressivo e progressão criminosa não se confundem. Por quê? Porque no crime progressivo, o agente, desde o início, queria praticar o crime de maior lesividade, sendo o de menor apenas um caminho necessário para alcance do desiderato, já desde o início perseguido. Como é o caso do sujeito que queria, desde o início, matar e teve que passar por uma lesão corporal. Ao contrário da progressão criminosa, em que inicialmente o sujeito queria o crime de menor gravidade. Mas, naquele contexto, mudou de ideia e partiu para voos criminais mais altos. E praticou, subsequentemente, um crime de maior lesividade, que deve absorver o primeiro. As últimas situações em que você vai se socorrer ao princípio da consunção são relativas às situações de antefactum e post-factum impuníveis. Quando você estará diante de um antefactum impunível? Quando o indivíduo pratica inicialmente um crime, ofende aparentemente um tipo penal que funciona como um meio não necessário, porém usual, normal para a perpetração de um crime de maior gravidade. Como é o caso do indivíduo que, para furtar bens de uma residência, normalmente tem que inicialmente violá-la. Então, aquele artigo 150, aquela conduta de violação de domicílio, funciona como um meio usual para a prática de um furto à residência alheia e, por essa razão, funcionará como um antefactum impunível, prevalecendo apenas o delito de furto. E a situação de pós-factum impunível? Ocorre pós-factum impunível quando o indivíduo, após cometer um crime de maior gravidade, viola aparentemente um tipo de menor gravidade para tirar proveito da primeira conduta sem causar nova ofensa. É o caso do sujeito que pratica um crime de roubo e posteriormente aliena a coisa roubada. Essa posterior alienação da coisa roubada funciona como um pós-factum impunível. Ele só vai responder pelo crime de roubo. Outro sujeito que furta um relógio e depois, por não agradar o modelo subtraído, ele danifica, ele destrói o relógio. Aquele crime de dano funciona como um pós-factum impunível frente ao precedente furto que deve apenas ele incidir. Fica aqui, então, o registro das situações que demandam a incidência, o socorro do princípio da consunção. Nas hipóteses de crime progressivo, de progressão criminosa e de antefactum e pós-factum impuníveis. O último princípio apontado pela doutrina é o princípio da alternatividade, que tem sua aplicabilidade circunscrita aos chamados crimes de ação múltipla ou conteúdo variado, que são crimes cujo tipo penal ele descreve condutas alternativamente cominadas, correspondendo cada uma delas a uma forma de execução daquele crime. Exemplo clássico de crime de ação múltipla, também conhecido como crime plurinuclear, está constante no artigo 122 do Código Penal, que diz o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Você percebe nitidamente a combinação alternativa de três formas de realização do crime capitulado no artigo 122. Você pode cometê-lo induzindo alguém ao suicídio,
instigando alguém ao suicídio, ou seja, reforçando a ideia suicida já pré-existente, ou, terceira forma, prestando auxílio material ao suicídio. Ora, nos termos do princípio da alternatividade, se o indivíduo pratica um, dois ou até mesmo todos os verbos núcleos constantes alternativamente daquele tipo, desde que isso ocorra num mesmo contexto fático e contra a mesma vítima ou o mesmo objeto material, você responderá apenas por um único crime. Então, se o indivíduo, por exemplo, induz uma pessoa ao suicídio, ou seja, faz nascer nela a ideia suicida, e na mesma sequência, além de induzir, não satisfeito, auxilia a mesma a pôr fim à própria vida, emprestando-lhe a faca, a forca, neste caso ela praticou duas condutas alternativamente descritas, induziu e auxiliou, mas esses comportamentos se deram no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima. De sorte que, pelo princípio da alternatividade, caso esse suicídio efetivamente ocorra, ele vai responder por um único crime constante do artigo 122, com a pena constante da parte final do preceito secundário. Ah, Alexandre, toda vez que o indivíduo praticar mais de um verbo núcleo alternativamente descrito no crime de ação múltipla, ele responderá por um único crime? Não. A alternatividade, ela só é um princípio aplicável, fazendo com que eu responda apenas uma única vez pelo tipo penal incriminador de conduta múltipla, caso as duas ou mais condutas se realizem no mesmo contexto fático e relacionadas à mesma vítima ou ao mesmo objeto material. Então, se o indivíduo induz José ao suicídio e na mesma noite auxilia João ao suicídio, não há que se falar em unicidade de crime. Ele responderá por dois crimes de induzimento, instigação ou participação ao suicídio constante do artigo 122. Ainda em relação ao princípio da alternatividade, não há que se perder de vista que parcela substancial da doutrina não aceita a alternatividade como um quarto princípio, atinente à solução do conflito aparente de normas, e argumentam que essa não aceitação se dá por um motivo muito simples, porque não há conflito algum de normas penais na hipótese. Até porque a alternatividade é um princípio que soluciona uma questão de verbos núcleos fungíveis, porque alternativamente descritos são, relacionados ao mesmo tipo penal. Não há ali conflito de tipos penais e, por isso, a alternatividade não seria um quarto princípio. A bem da verdade, diante dessa crítica final, muitos sustentam, no final das contas, que todo legítimo, autêntico conflito aparente de normas penais é solucionável ou pelo princípio da especialidade, que abarcaria o da subsidiariedade, ou o princípio da consunção ou da absorção. Meus queridos amigos e amigas, mais uma vez eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Se gostaram do nosso encontro, por favor, o like é muito bem-vindo. Eu peço também que, se possível, compartilhem para o máximo de pessoas esse projeto de universalização do ensino do direito penal no Brasil. Inscrevam-se no canal, isso é muito importante para que você seja
prontamente notificado das aulas futuras. Dúvidas? O e-mail que aparece aí na tela é sempre o canal. Tudo de bom para vocês e até a próxima!